Fala, amigo corredor! Fala, amigo corredora! Eu sou o Washington Vaz, do Pair Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, estamos com um podcast internacional, diga aí! Hoje a gente é chique. Oi, galera. A gente tá junto mais uma vez, agora com ponte aérea, para contar a historinha dos outros amiguinhos que estão além da fronteira do Brasil. É isso aí, meu velho. Hoje estamos com dois pernambucanos arretados, meu velho. O Wesley Gomes, um amigo excelente, totalmente excelente, meu velho, que eu conquistei no desafio Milhas, Trilhas e Trilhas e mora em Portugal. E o outro, o meu chefe, o patrãozinho, Fábio Vilar do Pair Running, meu velho. É, o cara dos bastidores, também por aqui. Hoje, direto da Angola, meu velho. Então, vamos saber como é que está a situação da Europa e a situação da África nesse Covid-19, meu velho. E começando por ele, Wesley, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, Washington, pelo convite. Aqui ainda estamos numa fase ainda um pouco ainda conflituosa. Há muitas divergências enquanto as informações, mas esperamos que a gente saia dessa. Portugal, apesar de ser um país que cabe dentro de Pernambuco, posso dizer? Verdade, quase o mesmo território. Aqui ainda há muitas divergências de informações, e não só aqui, mas eu acho que em todos os países. Bem, a gente só espera que isso acabe o quanto antes. Mas, pelo pouco que eu ouço dizer, isso ainda... Vamos ter que aprender a conviver com isso. Exatamente, meu velho. A coisa tá séria. Esse ano tá complicado. Quem achou que 2019 era um absurdo de ano, 2020 veio para mostrar que não é para os fracos. E como está aí, Fábio? Fábio que saiu de Pernambuco, falou, Washington, vamos criar um canal no YouTube, meu velho, tal e coisa. Eu disse, vai, bicho, você fica com o YouTube, eu fico com o site escondido lá, tal. Fez um vídeo, fez outro, e disse, ó, boy, fica aí que eu tô indo pra Angola. E aí, eu fiquei com essa tromba, mas tá legal, meu velho, eu gostei pra caramba. E conta a tua história aí, Fábio, como é que está aí na Angola, meu filho? Vai voltar quando pra Pernambuco, hein? Fala, pessoal, tudo tranquilo? Tá vendo? Começou com um vídeo aí e agora já tem podcast, site, já tem a blogueiragem de Pernambuco. Tava faltando só um empurrão. Então a satisfação aqui estar com vocês também. É a primeira vez que eu tô participando e, como o Washington falou, era só o backstage. Então, aqui pra gente, em África, é uma condição diferenciada, no caso, em relação ao Covid, né? Se você pode juntar todas as infecções que teve aqui em África e dá muito menos do que alguns estados aí no Brasil. Então, a gente está aqui há um bom tempo já em quarentena, em casa, e esperando o que é que se sucede. Mas é ver o que é que dá. Mas esse ano eu acho que ainda não acabou. Ainda vai tem muita água para rolar. E pronto. E Recife, quando tiver liberado os voos internacionais, eu vou passar aí, porque a última corrida que eu fiz foi a Trilhas e Trilhas. E de lá para cá é quarentena. Meu velho, o Wesley é uma daquelas pessoas que a gente conhece, assim, dentro lá dos inbox da vida, inbox do Instagram, inbox do Face. Eu acho que foi o Face. Eu lembro que ele pediu ajuda para pagar um boleto, meu velho. Como ele não podia fazer transferência, acho que ficava muito caro, né, Wesley? Pois é. E além disso, tinha uma questão de que da vez que eu participei da Trilhas e Trilhas, eu fui aí de surpresa. A minha família não sabia. Então, quanto menos pessoas próximas de mim soubessem, melhor. E eu cheguei no Brasil aí como uma bomba. Foi massa. O Wesley é ultramaratonista, galera. Ultramaratonista 3 dígitos de trilha, meu velho. As coisas aí. Por falar nisso, como é que está
a situação aí de provas, de treinos em Portugal, Wesley? Já tá... Porque aqui em Pernambuco, a gente acabou de sair numa quarentena. Para quem não sabe, Pernambuco saiu recentemente de uma quarentena meio mais para lá do que para cá. Bem verdade é essa. É ou não é, Leidiane? É uma quarentena, abre aspas, né? Escreve em itálico esse quarentena quando colocar no texto. A gente tá aqui, pode ficar em casa, pode não. É para treinar sozinho, mas e com 2, 3, tanto faz se ninguém vê, mas é quarentena. Estamos na quarentena. Então, Wesley, já que ela já resumiu tudo, como é que tá aí Portugal? Como é que tá para treino? Como é que tá para prova? Se a gente pode pensar, porque já tem alguns países aí na Europa que já tá liberando para provas já. E eu não sei nem como é que tá a situação aí de Portugal, por exemplo. Olha, pessoal, aqui a DGS, que é o órgão responsável pela saúde aqui do país, eles pedem para que a gente não faça ajuntamento de mais do que 10 pessoas, ou seja, geralmente os treinos, quando eles estão sendo organizados, não pode, pelo menos a pedido deles, querem que não faça mais do que 10 pessoas. Claro que isso não acontece na prática. É assim, a nível de prova, muitas provas daqui fizeram adiamento das datas, outras cancelaram. Já tomei conhecimento de que a prova que é meca top aqui do mundo do trail já foi cancelada, que é o TMB, já não vai haver esse ano, já por motivos de que não há segurança suficiente para se realizar a prova. Enquanto aqui em Portugal estamos numa incerteza, porque os números todos os dias crescem, apesar de Portugal não ser tão elevado o número, mas sim, aqui o nível de segurança que eles utilizam é bem mais severo do que aí do Brasil. Muitas provas foram passadas para o final do ano, ou seja, que já é início da nova temporada aqui, que a temporada aqui começa em novembro, salvo erro. Muitas das provas já se cancelaram. A nível de treino, a gente conjuga isso como sendo loucos, né? A gente que corre, ficar sem treinar é como ficar sem a substância química. O que se foi evitado muito aqui foi a parte das publicações. Houve muito aqui conflitos na internet e muita lavagem de roupa de que mas porque tu vai treinar com tal pessoa e que não pode? Porque exatamente. Porque tu vais treinar com fulano, porque fulano se encontrou com Beltrano e tu podes ter contraído o vírus. Mas sim. E o Beltrano podia ter Covid, né? A gente tá no mesmo drama exatamente. Aqui. Da correntinha do mal. Tu vai treinar com fulano que tem uma mãe que tá com Covid. Exatamente. Eis o problema da corrente. Eu vou ser muito sincero, e assim, apesar eu evitei expor os meus treinos, porque costumo há alguns treinos, porventura, são treinos que me marcam, eu tendo a expô-lo e contar um bocado da minha aventura, mas acabei por, nesse período, de deixar de expor para evitar essas certas bocas, essas certas indiretas dos colegas. Mas continuei treinando, era um dia sim, um dia não, apesar que moro em apartamento aqui, mas o espaço, esquece, eu não consigo correr dentro de casa. Não consegue. Também não, cara. Isso não dá pra mim, cara. Não. Então, assim, bati recordes, sim, durante esse período. Foram aí em volta de... pelo menos, eu fiquei mesmo em casa a volta de 45 dias, porque a empresa na qual eu trabalho me mandou para casa e eu fiquei aqui no layoff. E sim, voltei a bater um recorde nos 10 km, que não é nada significatório, mas bati, porque eu confesso que eu não sou corredor de velocidade, não é meu gosto. E sim, eu gosto de me lascar mesmo com muitos quilômetros e com muito desnível positivo. E a gente, pronto, e os grupos que aqui se tem regressaram a se exporem nas redes sociais. O pessoal aqui nunca deixou de treinar.
Porque assim, eu também penso, eu pensei da seguinte forma: nós estávamos habituados a todos os dias estar na rua, no meio de pessoas, em aspas, com determinado X pessoas, né? Não, não vamos levar em consideração pessoas externas que não estão no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, eu participo do grupo aqui chamado Os Madrugas. Às 6 horas da manhã a gente se encontrava para ir treinar. Mantínhamos uma distância de segurança, ficávamos um em cada lado ou 2 metros de distância. E pronto, foi aí o comportamento que a gente teve. Eu acho engraçado que Portugal ele tem praticamente as mesmas dimensões territoriais de Pernambuco. É um país, Exato. com a dimensão territorial bastante semelhante com a de Pernambuco e, inclusive, os números de infectados, pelo menos assim, não dá para ter certeza. Na verdade, não se tem certeza da quantidade de infectados do Covid, do novo coronavírus em Pernambuco. Quando a gente está gravando esse podcast, no dia 5 de junho, Pernambuco tinha 37.507 casos confirmados. E de acordo com Portugal, nessa mesma data, Portugal está com 33.969 casos confirmados. A diferença é que Pernambuco tem o triplo de infectados, que no caso, enquanto Portugal tem 1.465 confirmados, de acordo com os números que eu estou vendo aqui, Pernambuco já passou dos 3.000 óbitos, 3.134 no dia 5 de junho. Então, é muito curioso ver esses parâmetros, vendo que um estado, Pernambuco, está com a mesma proporção de números, né? Que não dá para ter certeza que fulano estava gripado e sentindo uma dificuldade de respirar, ele tinha realmente o coronavírus ou foi uma gripe. Ninguém sabe. O cara não foi para a UPA ver. Então a gente não sabe. Esse número pode ser até bem maior aqui em Pernambuco. E aí, Fábio, como é que tá aí em Portugal? Portugal não, Angola. Angola, como está na Angola? Olha, confesso que eu tô sentindo um calor de Angola. A gente entrou no cacimbo, tá um pouco frio já, começando a fazer frio. Não, aqui tá calor já. Pronto. Então, comandante, aqui em Angola, a gente, quando entrou no processo de infecções, né, do Covid, chegou aqui em África, no caso mais específico aqui de Angola, a gente logo entrou, não em lockdown, né, mas já em quarentena a níveis altos, né? No caso a nossa empresa mesmo, a partir do momento que entrou o primeiro infectado na nossa região aqui, nem na empresa, mas na região, a gente já adotou o confinamento em casa e a empresa praticamente todo mundo foi trabalhar de home office. Então a gente teve a primeira semana aí de transferência do pessoal para home office e estamos aqui já, vamos fazer 3 meses já nesse pé. Recentemente, nessa semana, saiu de estado de emergência e foi para estado de calamidade, onde 50% das empresas já retornaram. E onde entra, no caso, a corrida, quando até então não se tinha o Covid, você acordava de manhã cedo, olhava, eu moro num apartamento aqui, 8º andar, aí acordava cedo, olhava pela janela, muita gente correndo, muita gente, treinando, né, na rua aqui, o pessoal costuma correr de manhã cedinho, e quando entrou justamente as primeiras infecções aqui, você olhava na janela e nem carro passava. Os números daqui, o Aston vai dizer, mas são poucos, 85, 80 e alguma coisa. 86 confirmados, 18 recuperados e 4 mortes. Isso para um país da Angola que é enorme, meu velho. É um caso incrível. Enorme, onde não tem um número exato, mas mais do que 50% da população está
centralizada aqui em Luanda, né? Muita gente aqui na capital. Mas assim, a gente tem alguns estudos, o próprio pessoal aí da Europa, do Brasil, acha engraçado os números aqui em África, mas não sei oficialmente lhe dizer o que é que é, se é falta de testes, mas eu vou mais pela visão de quando tem uma pandemia, uma epidemia, a situação, no caso de saúde, é complicado. Então, o pessoal se fecha. O que aconteceu aqui? Começou a vir os primeiros casos de Portugal, que, na realidade, se você vê esses 80 e poucos números, 95% são casos importados. A gente tem muito pouco caso local. Na verdade, os últimos agora são casos locais, mas foram casos importados. Então, desde março, todo o voo internacional foi bloqueado. Então, as pessoas que vieram infectadas então, entraram lá em quarentena e estão por aí. Então, o pessoal se fecha. Então, você olhava, não tinha ninguém correndo. Eu não corro já faz um bom tempo, nem para treinar embaixo do prédio. A gente tem um prédio grande aqui, que tem um estacionamento grande, mas nem isso. Não é exagero, não, né? Você não tem ninguém fazendo treino, mas eu fiquei em casa. Eu segui as orientações da OMS. Fique em casa e coma até meia hora. Essa foi uma excelente desculpa. Devia ter usado quando eu recebi as planilhas de treino. Realmente senti inveja agora de não ter usado essa. O Fábio é muito esperto, velho. O Fábio não vacila, não. Sei não. Esse menino sabe trabalhar. É incrível que eu tava vendo aqui na situação, como o Wesley falou, aqui em Pernambuco ninguém esse lance de quarentena. O Strava bombou, meu amigo, nesse período. E detalhe, houve muita ingressão de novos atletas que nunca correram. Isso é verdade. Eu recebi vários convites de pessoas que entrando no Strava agora e gente batendo recorde nesse período e supostamente estava todo mundo em casa. E dos bairros mais afetados com a pandemia. Vale informar que são dos bairros da gente de Pernambuco, da área nobre, que são os que estão aumentando, Tamarineira, Torre, são os bairros que mais estão aumentando e é o que mais está correndo. Só um parêntese, exatamente, né? Ninguém aqui meio que respeitou essa situação. Mais que tem a campanha fica em casa, fica em casa, fica em casa. Lula, meu velho, Lula Holanda já fez 700 quilômetros em casa. É um negócio absurdo. 28 metros quadrados o apartamento. Acho que 28 metros, né, Lidiane? Ele falou. 28 metros. Queria defender Lula, mas não consigo porque é chato. Não existe, talvez eu não tenha alcançado um nível de imaginação nesse sentido. Talvez se eu fosse designer, pintora, eu fosse mudando na minha cabeça o percurso, mas ainda continua sendo a minha sala, a sala de jantar e a cozinha, eternamente. Eu contei, na primeira vez que eu contei, eu parei em 120 voltas. Eu disse, não, dá para mim não. Acho massa. Tentei. O Washington viu que eu tentei. Tentei por 2 semanas, mas é chato. Estou esperando a quarentena acabar. Eu bloqueei ele temporariamente para não ficar com a cabeça... Sério isso, meu velho? Lula, eu recebo mensagem de Lula todo dia. Campeão, estamos aqui, mais um treino, rumo a Salvador, que ele quer fazer o percurso Recife-Salvador, 810 quilômetros, para depois fechar 1.000 quilômetros, é a proposta dele. Para não ver as plaquinhas dele todo dia, eu achei melhor para não ficar com peso na consciência. Eu confesso que eu tenho um bocado assim, de vergonha, porque quando eu vejo aquelas placas, eu digo assim, com todo respeito, que velho fila da mãe. Eu acho que todo mundo que está em casa pensa a mesma coisa, sério isso? Que ele está fazendo isso de novo? Acho que tu resumiu o que muita gente pensa. E são 10 quilômetros todo dia. 10 quilômetros todo dia. É um condicionamento físico arretado que ele tem, viu?
Porque para fazer isso... Não. Tem um cara de São Paulo que fez uma maratona. Ele estava treinando para maratona, não rolou, ele foi fazer os 42 em casa. Numa sala de 20 metros, fazendo um 8. O símbolo do infinito, como você quiser chamar. Agora, fazer 42 quilômetros no símbolo do infinito, eu acredito que eu nem ande no outro dia por causa do quadril, girando esse tempo todo. E ele realmente fez, porque supostamente ele criou uma imaginação, pensou que estava rodando no percurso de São Paulo. Não captei a mensagem, não. E assim, eu também aqui eu não posso nem falar muito, porque eu tenho colegas aqui de equipe e colega aqui das proximidades que também não batem bem da cabeça. Inclusive, o meu companheiro de treino, ele fez recentemente, assim como eu também, a gente estava previsto fazer uma prova agora em maio, e era uma das provas, uma das favoritas. A prova era mesmo dura. E a gente resolveu fazer a nossa prova. Então ele fez 50 quilômetros na esteira, com 3.000 positivo. E eu disse, é louco. Enquanto um outro colega fez dentro de casa uma maratona, e tive um outro, que também é da equipe que eu participo, que fez 100 quilômetros no quarteirão da casa dele. Não é normal. Não é normal. Eu fiz 47 quilômetros solo e já estava dando curto-circuito já. Não dá pra mim, velho. Eu nesse período eu pulei corda, velho. Eu aprendi a pular corda. Eu não sabia pular corda quando era criança, nem quando era adolescente. Aí eu digo, não, vou aprender a pular corda. Aí eu falei, mãe, tem alguma corda aqui em casa? Ah, não, tem minha corda aqui, você vai cortar? Eu disse, não, vai, eu vou pular corda, porque pra correr no meio da rua, a turma vai começar a me xingar. E realmente, eu tive 2 situações chatas. Um seguidor começou a me criticar no Instagram, me marcando nas postagens de Lula. Eu não entendi isso. O que ele queria? Me comparar com o Lula? Porque eu nunca vou chegar... Super direta. Já dizer, o cara tá correndo dentro de casa. Tá fazendo o que na rua? Mas, pô, antes da quarentena e agora, inclusive, não tem nenhuma proibição de se correr na rua. O que tem é uma orientação de você não correr em grupo, em aglomerações, e pronto. E eu estava seguindo isso, até porque para ir para o trabalho eu vou de ônibus. Eu acredito que talvez seja mais arriscado ser infectado indo para o trabalho de ônibus ou estando trabalhando dentro de uma fábrica com 900 funcionários. O Fábio trabalhou comigo e ele sabe como é que é a situação da fábrica. Então, do que eu correr de casa para o trabalho, num horário que não pego ninguém. Então, o cara estava me criticando sem ter conhecimento da causa nenhuma. Eu acho que já começou por aí. A não ser se aquele cachorro que toda vez corre atrás de tu tiver infectado, né? Os cachorros que vão atrás de mim. Mas aí... Sobre treino na quarentena, eu vou dar minha opinião de verdade. Acho exagero certos comportamentos de pessoas, porque há casos e casos. O Washington tem diversas partes isoladas perto da casa dele que pode correr tranquilamente. Eu encontrei ruas que não tinham ninguém. Acredito que o Wesley também, Fábio, se quisesse, também acharia, né? Mas a OMS não mandou, então estamos firmes e fortes. Eu acho que há casos e casos. Eu sou a favor de, se você está estressado, saia, porque o nome do esporte é corrida de rua. Se a gente gostasse de correr da esteira, a gente tinha uma esteira em casa. Porque o dinheiro que eu já gastei em inscrições, eu tinha uma esteira que ela podia levar do tamanho do Everest. Se eu quisesse gastar dinheiro. Se somar a quantidade que eu acho que eu e o Austin já gastou por mês em kit, a gente paga tranquilo uma mensalidade de uma esteira top de linha. Então, a gente é da rua. Sempre dá um jeito. Já se provou que o vírus não fica no ar por 10, 12 horas. É segundos a uma certa distância. Então, dá. Aí o pessoal fica parando jornalista para dar bale, como parou um jornalista da Globo News para falar mal porque ele não estava seguindo a quarentena, o cara estava sozinho no calçadão. Aí alguns soltam em direta para o Wesley, para o Washington mostrando o outro treinando dentro de casa. Não acho necessário, eu acho que dá. Ou não é possível que você more numa avenida tão lotada que não em nenhum momento ela fique meia horinha sozinha. Dá para fazer, direitinho dá. Mas só a OMS não mandou, né, Fábio? Então, estamos aí.
Eu só parei realmente depois, né? Na verdade, eu parei quando iniciou de fato a quarentena, né? O governador falou, ó, vai ter uma quarentena aí e corrida proibida. Aí tá, eu realmente, mas nem com a quarentena a turma, nem com a quarentena a turma obedeceu, meu velho. A turma continuou correndo, a turma continuou correndo em grupo, a turma continuou fazendo as coisas mais normais do mundo como se não tivesse coronavírus. Assim, eu acho que é uma situação, há situações, como a Lidiane falou, tem situações isoladas. Há pessoas que moram em subúrbios, onde tem uma aglomeração maior de pessoas, onde se fica um bocado complicado realmente haver esse distanciamento social como se é pedido. Eu, por exemplo, moro aqui numa cidade que não é muito grande. Inclusive, eu chego a fazer a volta à cidade toda com 11, 12 quilômetros em uma hora e pronto, uma hora e poucos. E tem muita terras aqui, ou seja, aqui por ser uma cidade de agricultura, há muita terra, então não se havia tanto encontro de pessoas. E mesmo que houvesse, estás ali, não estás num aglomerado de pessoas. Será possível que aquela tal pessoa que passou por tu, será que vai ter a infelicidade de ser ela que está contraída com o vírus? E ainda mais sendo um corredor, né? Penso eu. Mas pronto, há casos e há casos. Mas só para ressaltar aqui, o Lidiane, se tu fores pro Everest, tu me chama, que eu quero subir lá a montanha. Eu não digo nenhum acaso. Eu acho que eu corro mais risco dentro do mercado, principalmente no Brasil, nos 5 dias úteis, quando o cartão de todo mundo vira, que é quando todo mundo sente uma necessidade. Nos primeiros 5 dias úteis do mês, há uma necessidade enorme de comprar tudo que vê pela frente. Ninguém sabe fracionar feira no Brasil, então eu acho que eu corro muito mais risco tentando comprar produto de limpeza do que correndo. Porque primeiro que eu fiz uma lógica na minha mente meio louca, mas dos sintomas mais comuns da Covid é a falta de respiração. A falta de fôlego, a falta de ar, que é muito mais intensa que a asma. Tu não estaria correndo se tu estivesse doente. A menos que tu seja sintomático, que é um caso, são casos mais raros, assim, a gente não tem certeza, na verdade, em Pernambuco do que está rolando, porque não tem exame para todo mundo, então salve-se quem puder. Mas se você estiver realmente doente no nível de transmitir, tu não vai estar correndo, porque tu está sem conseguir respirar direito ou tu está internado. Então, é uma certa segurança. Se tiver uma ou duas pessoas, é como o Wesley disse, que azar do caramba que o cara, naquele campo lindo, maravilhoso, ele soprou a Covid exatamente quando você passou. É um azar, viu? Aí, se você pegar desse jeito, merece ser estudado. Assim, vai haver especulações de pessoas que estudaram. Eu, por exemplo, sou da área da saúde e me questionei por diversas situações. Mas cheguei a uma conclusão de que sim, claro, deveria evitar locais com aglomeração de pessoas, como é óbvio, porque se a gente for parar para pensar, o vírus, esse vírus, ele pode ser comparado com outras doenças que a gente já convive, ou seja, como a tuberculose. A gente sabe que uma casa ou um local fechado que tem uma pessoa que tem a bactéria da tuberculose, a gente pode contrair. Então, fazendo essa comparação em caso da propagação do vírus com outras doenças, a gente deve sim tomar esse comportamento, ou seja, a probabilidade maior era de eu contrair isso no mercado ou até mesmo num restaurante, que aqui, pelo menos nessa região onde eu moro, é uma região muito forte a nível dos restaurantes. Inclusive trabalho em um, né? E até cheguei a indagar aqui a uns colegas de trabalho sobre o atendimento, porque a gente fazia atendimento diretamente ao cliente, então assim, as pessoas não tinham ainda a noção do que era, porque as informações, não só aqui, mas em qualquer outro lado do mundo, são sempre muito divergentes. Há pessoas que dizem, tem que usar máscara, há outras, não, tens que usar luva. Então, as informações sempre eram imparciais, e as pessoas não sabiam ao certo. E, no meu ver, o vírus, sim,
tem muita probabilidade de ser contraído em locais fechados, onde não há circulação. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Para os dois, como é que anda a vida social de vocês? Se vocês saíam muito, agora não saem mais, como é que tá as medidas de afrouxamento? Eu acho que na Angola está voltando agora, né? Se eu não me engano, o projeto era de voltar às aulas no dia 12 de junho, mas eles estão pensando se é como se eles tivessem. A Angola está passando pelo que o Brasil está passando. Prendeu cedo demais e agora está todo mundo dentro de casa e tem o dilema de soltar ou não soltar. Se prender mais, ferra mais a economia e também as pessoas estão ficando mais estressadas. Se solta agora, a curva vai lá para cima, a tal da curva que todo dia se fala na mídia brasileira. Que até os jornalistas estão enlouquecendo de o que é a curva. Quando é que a gente vai chegar no limite da curva? A gente também está nesse dilema de sair, soltar ou não soltar. Solta um pouco, afrouxa. A gente ainda está vivendo isso. E como é que está a vida social de vocês? A nossa, no Brasil, está zero. A gente não tem bar, não tem nada, né? A única coisa que a gente tem para se agarrar é a corrida e estão querendo tirar. Mas vida social, cinema, nada. A gente não tem nada para fazer. E vocês, como é que estão? Falar logo. Aqui, eu vou tirar por mim, eu também não posso generalizar, mas, por exemplo, como tinha comentado antes, por exemplo, entrou uma epidemia agora, virou a pandemia do Covid, mas, em paralelo, aqui do lado, República do Congo, voltou agora a ter surto de ebola, e também teve... uma outra doença, eu esqueci agora qual foi, que também, em paralelo, maior contaminação que teve. Eu estava até conversando hoje com um colega aqui, e a gente nunca tinha precisado, pelo menos aqui em Angola, o uso de máscara, mas o medo é grande, apesar de que o pessoal, em alguns Não respeita. casos, não é que não respeite, é porque, tipo assim, bicho, eu vou morrer de fome ou vou pegar um vírus. E você vê que a parte onde tem mais a população é nesse dilema. No caso onde eu vivo aqui, que é praticamente a capital, Talatona, não tinha ninguém na rua. O pessoal diz, vai entrar em quarentena, oxa, agora, máscarazinha em casa, e ninguém realmente queria sair. Então, vida social, a gente viu alguns casos, mas, por exemplo, assim que começou, a polícia foi para a rua para forçar o decreto do governador. Então, quem estivesse na rua sem uma justificativa plausível era encaminhado para casa. Mas também, se não fosse para casa, é encaminhado para a esquadra. Fácil. E assim, no caso de pegar uma doença. No Brasil, eu não gosto de ir para médico, né? Pois. Então, imagina eu que não gosto de ir para um hospital aqui. Eu não quero nada, eu não quero testar, não. Então, para mim, 100% em casa. Não sair, converso com todo mundo, vou ligando, e aí, como é que tá aí? Não, tudo bem, tudo bem. Mas treino, nesses 3 meses, vamos botar aqui, já completou os 3 meses, eu acho que eu só corri lá embaixo umas 3 ou 4 vezes e só. Recuperei meus quilinhos, eu sei, mas depois a gente perde de novo. Começa o projeto Medida Certa. Vamos ver se a gente acha projeto Sobreviver 2020, emagrecer 2021. Exatamente. Mas, assim, para mim é tranquilo. No caso da empresa, né, a maioria dos brasileiros foram para o Brasil. A gente ficamos em 7 pessoas e praticamente os 7 são em casas diferentes. Eu que moro com o gerente financeiro, então a gente mora na mesma casa, então o convívio é aqui. A gente compra uma carne, vai ali, compra a carne, abre o churrasco aqui mesmo na varanda de casa, fica aqui, depois assiste maratona de Vikings inteiro, e
É assim, vamos ligando, mas e engraçado, porque antes disso a gente corria de segunda a sábado, todo dia, de 5 a 7 quilômetros, de manhã cedo, acordava, ia, fazia o treino, depois ia para o trabalho, e quando saía do trabalho ia no shopping, ia assim, a vida social era agitada, vamos dizer assim, mas agora é zero mesmo, e tá de boa por enquanto. E qual a chance de voltar para o Brasil para suas férias, Fábio? Porque você vinha de 3 para cá e agora? Não. A gente tem uma agenda, né, de 3 meses. Esse ano já começou a ser de 4 em 4 meses, mas os primeiros 4 meses ainda não teve. Foi quando a gente começou. A minha programação era dia 1 de maio, tá aí. E a gente tá aqui sem saber, porque não é nem pela empresa em si, né? Mas, por exemplo, a gente escutou já aqui que a partir de 30 de agosto vai abrir os voos internacionais. Mas, por exemplo, se Pernambuco ainda tiver na curva que nunca chega, eu vou fazer o que aí? Porque eu tenho 15 dias de férias. Então, se eu for, eu no mínimo devo passar alguma quarentena de 15 dias e aí eu volto. Então, vou fazer o que aí? Pois, a quarentena é profilática. É verdade. Então, a gente, assim, estamos aguardando e ver as cenas dos próximos capítulos, mas não vejo nada para agosto ou até mesmo setembro, não. É complicado, né? Ficar quase um ano longe da esposa, do filho, mas é a melhor, na realidade, opção de não acabar pegando um vírus e levar para casa. Eu ainda estou tranquilo. Eu acho que Eu vou falar aqui, enquanto está todo mundo preso, essa semana eu vi o Wesley divando na praia, no Facebook. Homem, aquilo foi o ano passado. Só bateu uma saudade. Velho, me enganou legal, porque eu jurava, digo, filha da mãe, todo mundo se lascando na quarentena em Pernambuco e ele na praia em Portugal. Como é que pode um negócio desse? Mas olha, que aqui as praias estão lotadas. Então quer dizer que você tá de boa aí, então, já. Você Não, como é que tá a situação aí em Portugal? Você já tá saindo? Estamos, os órgãos aqui solicitam que a gente tenha o máximo de segurança possível. Quando isso foi declarado a nível mundial, o Portugal ainda chegou a resistir ali poucos dias, mas logo a seguir anunciou logo o estado de emergência. A gente, pelo menos a minha empresa, me colocou para casa e eu tentei passar ali a volta de 15 dias em casa, porque eu pensei, não, se eu tiver com o vírus, é um período em que ou vai me aparecer sintomas ou imune dessa situação. Mas confesso que foram 15 dias. A primeira semana não, mas a segunda semana começou a custar. E eu fazia treinos um dia sim, 2 dias não, um dia sim, outro não. A vida social estava realmente zero. Para dizer que eu não tinha vida social, eu acho que eu bati o recorde em videochamadas. Nesse coitado, período, quem nunca, viu? pois é, eu nunca gastei tanta bateria do telefone como esse período. E, entretanto, agora, aqui a gente já passou por 3 fases. Eu só não me recordo os nomes, mas a gente passou por 3 fases. E agora é a fase onde a gente está aprendendo a lidar com a situação. Aqui, os estabelecimentos comerciais são obrigatórios a utilização das máscaras. Já foi descartada aquela ideologia da luva e para todo, em qualquer local que você entre, até mesmo nos restaurantes, você tem que entrar de máscara. Inclusive, aconselha-se as pessoas que forem ao restaurante serem de família e não amigos, né? As mesas estão afastadas, os funcionários, como é óbvio, todos têm que estar de máscara. Você ir ao mercado, você encontra cada figura, mas e eu, pelo menos o pouco que eu acompanho daí, as pessoas não tomaram noção ainda do que é isso. Assim, a gente também tem que ter a noção de que a gente tem que respeitar o outro, né? A gente, claro, é aquela coisa que eu digo, a gente vai entrar num local fechado, a gente pode não ter, mas a gente não sabe que tem, mas pode passar aquilo. Eu toco sempre nesse assunto dos locais fechados. Eu sou
enquanto os locais fechados, eu sou totalmente contra a esse tipo de comportamento. Portugal, na verdade, foi o primeiro país, né, a levar a quarentena a sério. Exato. E foi um dos mais rígidos. As 3 fases que tu falou são a contenção alargada e a mitigação, que Exato. seria a transmissão em ambientes fechados, que a gente tentou fazer esse modelo no Brasil, mas infelizmente já na primeira não rolou. Porque todo dia a gente descobre que vamos fechar as fronteiras dos estados. Os ônibus ainda continuam viajando, incrivelmente. Tem ônibus, a gente tem ônibus clandestino de rodoviária oficial, trazendo de São Paulo, Rio de Janeiro, transitando entre São Paulo e Rio, e trazendo de São Paulo para Recife, de Recife para São Paulo ainda. Então, a gente eu lembro que quando começou a quarentena daqui, era um dos primeiros modelos que a gente ia seguir, de Portugal. Ela entrou primeiro, fechou as fronteiras e, com isso, evitou uma série de casos e foi considerado, ainda eu acho, se eu não me engano, um dos melhores resultados da Europa, né? Portugal tem uma vantagem sobre isso, porque Portugal só faz fronteira com Espanha. Então, é o lado bom disso. Apesar de Espanha ser nosso vizinho e também ter tido um alto índice de mortes, houve-se ali o fechamento das fronteiras, porém tem um detalhe: Portugal é porta de entrada para a Europa, ou seja, muitos voos entram aqui em Portugal, muitos. Então, assim, o índice populacional, ou seja, internacional de pessoas aqui é muito grande. Também, mas não é só isso. Aqui tem muitos brasileiros, eu acho que ainda tem mais brasileiro do que população portuguesa. Tem muita gente, tem muitos chineses, paquistaneses. Então, assim, aqui é porta de entrada para muitos países. E o Portugal teve essa vantagem. Só fazer fronteira com a Espanha e fechou logo e pronto. E assim acabou que evitou ali uma tragédia maior. Mas tem uma coisa que eu quero te perguntar, é que uma das coisas que eu andei lendo nos jornais é quanto ao comportamento do português. Além das regras impostas pelo próprio país, o português também fez um pré-julgamento muito bom do caso. Eu não sei se você viu isso na rua para falar com a gente, que é mais ou menos o que tu falou sobre o que tu fez na tua vida. Evitou ambiente fechado, foi correr, mas foi correr em outro lugar. Pelo que eu entendi, um dos motivos de Portugal ter se dado tão bem foi a própria educação de Portugal, e não teve multa. Na Bolívia, você pagava ainda paga, na verdade, cerca de R$ 800 para não sair de casa. Portugal não teve multa, né? Teve uma grande educação e consciência. Ou teve alguma fase de pagar? Eu lembro que na Alemanha teve. Na Alemanha teve, na Espanha também teve multa em euro para quem saísse na rua. Mas uma das coisas que foi atribuída foi o bom senso do português de evitar contato, evitar ir para casa do outro. Foram uma das quarentenas mais rígidas da Europa. Sim, Portugal foi dito como modelo de comportamento. Mas também, como é óbvio, como em qualquer outro lado, também houve sempre aquelas pessoas estúpidas que quebraram isso. Como, por exemplo, houve aqui um período onde a gente foi proibido de transpassar o bairro. Foi. E então a polícia cercou as saídas que aqui eles chamam de concelhos. Então, as saídas de alguns dos concelhos eram barradas ali pela polícia, e se você fosse se você fosse abordado e não tivesse uma justificativa plausível por que você estava indo para aquele local, e resistisse em seguir, você recebia multa, ou então a opção era voltar, e você só passava se você tivesse uma justificativa. Nesse caso, se você fosse trabalhador e estivesse indo para aquele conselho porque tinha que trabalhar, você tinha que apresentar um papel na qual houvesse essa declaração. Caso contrário, ou multa ou voltava para casa. Aqui ou volta para casa ou fica preso. Ou volta para casa, fica preso. Mas nos mercados, nos lugares públicos, vocês viam um bom comportamento? Porque aqui no Brasil, acho que todos os dias eu falo com o Austin sobre isso, que talvez a gente só saia da quarentena em 2022. Porque
A máscara virou um acessório onde todo mundo tira para dar beijinho, para encontrar com o pessoal. Porta-queixo, acessório de cabeça. Sem contar que a proibição, como eu estava dizendo antes, tornou a proximidade mais gostosa. Bastou as pessoas precisarem de uma distância de 1,5 m, que agora eu sinto a respiração do outro no meu pescoço quando eu estou no mercado. Nossa. Eu nunca vi as pessoas tão próximas na vida. Né? Tô errado, Washington? Incrível que mesmo com essas indagações, tipo, fica em casa, falta de informação não é, meu velho, porque noticiário, reportagem só fala disso, e quando não fala disso é uma outra pintadinha sobre esportes, mas que envolve esportes com coronavírus. O Santa Cruz, esporte náutico, vai voltar para o Pernambucano? Não, por quê? Por conta do coronavírus. É algo desse tipo assim. Então, falta de informação não é. Já começa por aí. Mas, ainda assim, a turma aqui já começa a pensar na flexibilidade. Ontem mesmo, eu estava até conversando com a Lidiane, já estão pensando, por exemplo, a flexibilização de treinos com orientação, que são as chamadas assessorias esportivas. Tem um comitê, através do governo do estado, que avalia esses números, muito embora todo dia os números que se mostram mais 1.000 infectados, mais 1.000 casos confirmados, mais 900 casos confirmados, e a gente não vê essa curva descer para justificar o fim da quarentena. Mas, até o que tudo indica, se os números de leitos dos hospitais provisórios do Recife começar a esvaziar, a diminuir a capacidade, aí eles vão pensar que lá para o dia 15 a 26 de junho, as atividades de assessorias esportivas possam vir a retornar em condições especiais. E a gente não sabe quais condições especiais são essas. Ô, Aston, rapidinho. No caso, quando essas leis são aplicadas, eu acho, a uma empresa, né, por exemplo, o shopping, como eu tinha falado, semana passada a gente teve a flexibilização onde as empresas podiam trabalhar com 50% do efetivo. A partir de segunda ou terça-feira, se não me engano, são 75% do efetivo. Ok, existe fiscalização. Eu fui hoje, por exemplo, hoje a gente teve algumas mudanças de residência, como a gente teve essa flexibilização. Então, eu fui no shopping, sair para procurar os equipamentos. Mas, por exemplo, se a gente tem 50% de flexibilização, o shopping estava vazio, não tinha ninguém, só os vendedores dando bom dia para eles mesmos. Mas na rua, quando o pessoal fala, é 50%, não, foi 100%, porque na rua eu vi muita gente correndo já, pô. Hoje de manhã eu acordei, aí fui ver o movimento, já tinha muita gente correndo, então também não posso dizer se era a mesma, porque teve muita gente que foi para Portugal, tinha muito português que foi para Portugal, os brasileiros foram para o Brasil, muita gente saiu lá no início, quando ainda era possível. Quando você fala dessas regras para a pessoa, já é 100%. Pelo menos é a minha sensação. Porque você vê os autocarros, é muita gente. É muita gente. Autocarro em português. Mas você tá um português já, viu? Você olha como você está falando. É verdade. Não, o cara perdeu. Wesley, em Portugal? São quantos anos que tu tá por aí? São quantos anos que tu já mora aí? Já vão 4 anos já. O sotaque é justificado. São 4 anos ouvindo. E eu trabalho diretamente. Português é português de Portugal também, viu? E eu não falo. Ora, pois. Não. É porque tu é mais resistente, Fábio. Tu leva tudo muito especificamente. Leu só uma linha da regra da OMS e pronto, se apegou nela. É a mesma coisa. É muito resistente, tem que abrir a mente. Eu vou me defender enquanto é isso. Eu me nego a aceitar que estou falando em português daqui. Porque, assim, eu queira que não, eu me dou todos os dias com portugueses. Então, assim, por vezes há palavras que realmente eu agrego as minhas palavras, mas... Mas tu trabalha com atendimento ao público, né?
Sim, Acho que normalmente quem trabalha com atendimento ao público acaba ganhando uma fluência muito mais rápido. É por isso que quando você faz intercâmbio para ser empregado no outro país, né? Eu servi exato, mesinha de café, eu limpava a mesa, mas é como você aprende mais rápido, porque a exatamente, necessidade de não saber uma linha faz você pensar mais rápido, viu? exatamente. E acaba que há palavras que eu costumo dizer que às vezes eu falo mais sofisticado, mas o meu nordestino eu não gosto de deixar de falar. Oxi. Inclusive, eu não vou falar, mas aconteceu uma situação recentemente engraçada no trabalho, onde eu virei para a menina e disse assim, ô cacete. E ela perguntou o que que era. E aí eu fiquei tipo. Não tem Mas eu, re- tradução. Não mas tem eu, re- tradução. mas eu respondi. Mas eu não vou dizer aqui, né? Mas eu respondi. E ele olhou para minha cara e ficou assim: olha a falta de respeito. De onde eu venho é elogio, é legal, né? Exato. Meu velho, a língua portuguesa é única. Única. Nem tanto assim, né, meu velho? Mas e aí, Lidiane? A gente já vai chegando aos finalmente aqui de mais um episódio. E o que você tá achando aí desse intercâmbio Brasil, Portugal e Angola? Dá pra tirar algum parâmetro que possa, enfim, dizer se a gente pode ou não sair de casa em breve? Eu acho que tá meio complicada a situação aí. Eu acho que não dá, não, ainda não. São, são pernambucanos na Europa. A gente não trouxe a Europa para Pernambuco ainda não. Então, quando a gente trouxer a galera legal, consciente, pode ser. Enquanto isso, o pessoal está sendo criativo. O circuito SESI, se eu não me engano, ele está fazendo uma corrida virtual, parada, de frente para o YouTube, para você assistir o vídeo da paisagem e fazer uma corrida estática. Enquanto isso, o pessoal vai. Achei super estranho também. Você fica vendo o percurso dos 3, 5 ou 10 quilômetros. Se inscreve virtualmente e ganha uma medalha virtual. Que eu também estou super curiosa para saber o que é uma medalha virtual. Eu acho que deve ser igual a do Strava, não é não? Deve ser igual aquele bet do Strava, que você ganha um selinho lá. É Isso é assim, isso. eu não sei como é que o Brasil funciona a nível disso. Aqui em Portugal também há muitos desses desafios. Inclusive, agora, recentemente, aliás, atualmente estou participando do desafio vertical. E isso é, para os apaixonados de montanha, isso é o número de desnível que tu acumula. Então, já houve outros que foi... aliás, inclusive está havendo aqui desafio de 5, 10, 20 quilômetros, uma maratona. E pronto, atualmente estou participando disso. Mas, voltando um pouco atrás, durante o período da quarentena, uma das coisas que eu prezei foi não ir para trilha. Porque, assim, eu também tive que ser um pouco sensato. Onde eu vivo num país que não é o meu, na trilha eu vou correr o risco de sofrer um acidente. Eu poderia, a qualquer momento, ainda mais fazendo o esporte que eu faço, eu corro em cima de pedras, salto, calo e pego terrenos irregulares. Eu evitei porque eu poderia ter infelicidade, sim, de cair, como aconteceu agora há dias atrás. Eu fui a uma serra aqui e faltando 3 quilômetros para me terminar o treino, eu chutei uma pedra e caí. Por sorte, não foi em cima de uma rocha, porque metros antes eu estava em cima de uma pedra e se eu caio, eu tinha me lascado completamente. Olha aí a parte nordestina dele saindo, só no lascado. Olha o lascadinho aí. E pronto, eu prezei isso enquanto a mim, a nível pessoal. Foi uma coisa que eu evitei mesmo. É tanto que eu só voltei agora à serra à volta de 15 dias atrás. Mas durante esses 45 dias eu não coloquei os pés na trilha. Por mais que eu sentisse saudade. E a forma que eu encontrei de compensar isso foi fazer quilômetros em estrada, que não é a mesma coisa. Não é. De fato, não é a mesma coisa. Trilha é muito legal. Fábio está prezando. Diga, Fábio, eu estou prezando o medo de ficar doente, por isso estou assistindo Netflix. É uma boa justificativa também. Sou safado. Tipo assim, não vou ficar em casa, não vou morrer por causa disso. Então, melhor não dar chance pro azar. Então, Exato. tô de boa.
Tudo boa. Exato. Quando voltar, a gente vai. Por exemplo, vamos lá. A gente já teve a flexibilização. Amanhã está marcado aqui embaixo no prédio umas voltas, uma caminhada. E devagarinho a gente vai voltando. Vai voltando. Eu tinha visto, eu estava procurando agora, diferente de Pernambuco, que a gente tinha 10 corridas no mesmo sábado, domingo, antes da pandemia, pelo menos aqui em Angola, a corrida não tem muita frequência. São 3 corridas conhecidas, corrida da Pumangol, a São Silvestre, que eu nunca estou aqui, uma outra que acontece de outra empresa. Até ano passado, a gente estava com uma farmácia, que era a Cuida Mais, ela estava fazendo uma corrida por mês, num sábado, era 5 quilômetros, de graça, você chegava, pegava a camisa, água, corria e morria. E, assim, morria, que eu digo, acabou, né? Com todo mundo para casa. Será o próximo, o próximo mês. Mas eu estava procurando agora a Conrads, que eu vi que ia ter ela virtual. 21 quilômetros, inclusive, vai ter até prova de 21 quilômetros. A prova de 90 vai fazer uma meia maratona virtual. Vou atrás dela agora, que eu vou me cadastrar, porque pelo menos eu posso dizer, eu corri a correr, virtual ou não, era a situação do momento. O pior que me deu vontade também de fazer a mesma coisa, porque é um evento que possivelmente eu nunca participaria, mas desse jeito é possível, né? Talvez a medalha já esteja pronta e eles vão vender a mesma medalha. Ninguém vai saber. Foi o ano da pandemia. Tá tudo no segredo. Uma coisa ninguém tira da gente, é o que eu digo sempre, é o mérito. Pode até não receber, mentira. Detalhe, esse ano eu tinha um encontro marcado com o Doutor Corrida. O Doutor Corrida tá aqui com uma coisa acertada comigo. A gente vai aqui se lascar aqui. Só que eu acho que isso... Eis que Doutor Corrida agora tá rezando, né? Também. Para não perder o pacote. Tá bronca. Eu acho que ele não vai muito, não, viu? Pelo que eu tô vendo aí, a quantidade de provas que estão sendo canceladas na Europa, eu acho meio difícil ali. Ele recentemente já foi posto... Aliás, foi adiado uma prova dele, foi a Patagônia, que ele não pôde ir. E eu acredito que não vai haver. É porque, para os organizadores, tentar fazer uma corrida e diminuir em 60% a quantidade de pessoas, eu acho inviável. Agora, neste momento mesmo, eu digo, hoje, neste momento, a Universidade Federal de Pernambuco está com um drama. O governo do estado permitiu que os alunos voltem, os alunos estão matriculados, e ela só quer permitir 20% por sala de aula. E os outros 80%? Eis o drama. Meu marido é aluno da Federal e estão tentando decidir entre si quem vão ser os 20, quem já quer existir de agora. Quem disse, não, eu não vou voltar mesmo, porque eu acredito que em eventos que você já se inscreveu, vai ser algo parecido. O evento só vai permitir 100 pessoas. Ele inscreveu 1.000. 990 vão ficar fora, 900 vão ficar... Não faz sentido algum, não faz sentido. Eu achava muito melhor cancelar, adiar, mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu também seja prejudicada, porque ia ser as minhas férias do sonho, planejadas por 2 anos para correr na França, e eu sei que não vai rolar. Eu estou acompanhando as notícias da França, mas talvez eu tenha medo de entrar no avião, porque no avião já começa o problema de ficar doente ali, né? Já no aeroporto, e já houve muitos relatos aqui de que as pessoas já estão aglomerando no embarque. As empresas estão dando todas as instruções para você ficar, para você esperar antes de pegar a sua mala, mas incrivelmente dentro do ser humano, quando diz fique sentado até desembarcar, todo mundo levanta para pegar a mala. A bagagem de mão dá uma vontade louca de achando que alguém vai roubar a sua bagagem de mão. Eu acho incrível isso. Aí, como eu sei que o risco já começa no momento que eu entrar no Uber para ir para o aeroporto, aí talvez eu realmente desista por segurança. Acho que Doutor Corrida também pode ser que pense a mesma coisa. A gente corre um risco muito grande, mesmo que o evento aconteça. Não sei se é o caso dele, se ele já comprou passagem, mas também isso é bem importante de falar, porque as pessoas que compraram passagem, no caso, para uma corrida até mais tranquilo, porque ela possivelmente vai ser adiada e você vai conseguir remarcar
essa passagem para outra data, ou seja, é possível daquilo acontecer. Mas as políticas do próprio Brasil e das empresas, né? Por exemplo, a minha esposa vinha para cá agora em junho de férias e não tem voo, então eu fui atrás de cancelar a passagem e cancelei. E o cancelamento também é bem assim, de acordo com o decreto XYZ, seu voo foi cancelado, agora você, a partir de agora, tem 1 ano para poder receber 70% do que você gastou. Eu poderia remarcar? Poderia, mas assim, não era uma corrida. Então eu vou remarcar para qual data? Para janeiro? Eu não sei se janeiro eu vou estar aqui. É incerto. É muito incerto. Então, é complicado. A pessoa, se for hoje querer fazer algo fora do país, tem que pensar direitinho, porque pode não acontecer em 2020, pode não acontecer em 2021, dependendo. Você deixou para... Você se inscreveu e né, porque a inscrição, ok, é mais barato, mas vou deixar para comprar só minha passagem quando isso tiver normalizado. Nem se preocupe que o preço não vai ser X, vai ser X vezes 3, porque a quantidade de gente que vai estar atrás de passagem, eu acho que vai ficar muito caro. Muito caro. Aliás, não vai ficar, já está. Eu tenho um colega que, na semana em que houve o fechamento aí dos aeroportos, ele viajou para aí e ele ficou preso, entre aspas, porque ele não pôde mais voltar. Porque ele foi eu não sei se tu conhece a PACV, ele foi pela PACV, ou seja, fez escala em Cabo Verde para chegar em Recife. Só que aí Cabo Verde fechou, não estava recebendo ninguém. Então, para ele vir para Portugal, ele teve que comprar uma passagem pela TAP para vir direto. Só que cobraram o olho da cara. É coisa de 2.000 até 3.000 euros. Já vi aqui pessoal cobrando isso. O que eu já coloquei na cabeça é que 2020 é um ano que já acabou. Só falta acabar. Só falta acabar, fisicamente. Só falta acabar. Já pode chegar Natal e Ano Novo. E, atenção, distanciamento social. E é isso aí, meu velho. Já que já falaram aqui em acabar, a gente infelizmente vai chegando ao fim de mais um podcast Papo Corrida. Agradeço demais a participação do Wesley e de Fábio, meu velho. Eu juntar esses dois caras aí que eu admiro bastante. E Fábio, principalmente o Fábio, que agora eu só acompanho o Fábio nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. Tá complicado, hein, Fábio? Eu te ver fisicamente novamente. O Wesley eu nem espero tanto. O cara só vive em Portugal. Mas o Fábio tá complicado, tá muito complicado. Mas Fábio também só vê as pessoas pelo WhatsApp. Ele também só tá vendo, tá tudo certo aí. A gente eles também só estão se vendo via celular, então tá tudo certo. Esses dois eu aqui, estamos a 15 centímetros de distância. Nossa! E Wesley, suas considerações finais, meu querido. O grande português do Ibura, lascadinho. Conta aí. Muito obrigado, cara. Desde já, muito obrigado pela sua participação e espero que essa seja a primeira de muitas. Vai lá, meu velho. Fala aí. Bem, pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado por agregar mais um nome a mim. Espero que sim, a gente possa compartilhar novas ideias e informações a respeito disso. E a gente vai se falando. Obrigado também ao Fábio, que está aí na Angola, a Lidiane. Um abraço a todos. Fiquem bem. É isso aí, meu velho. Valeu, Wesley. E Fábio, suas considerações finais, meu querido. Manda suas ordens aí, Fabito. Muito obrigado e desculpa aí por ficar até a virada do dia 5 pro dia 6 acordado. Foi por uma boa causa. Beleza, comandante Washington. Fica tranquilo. Quando precisar, a gente tá aqui. Hoje já é amanhã aí, mas vamos seguir as recomendações do OMS. Não vamos sair, se aglomerar, vamos esperar aí as decisões das autoridades. Aqui eu vou continuar ainda seguindo as recomendações. Ficar em casa. Mas é mesmo isso. Siga a gente aí nos canais Pernambuco Running, no site, nos podcasts e vamos em frente. E quando precisar, é só fazer
Mais 244, não é nem o 21. A gente tá por aqui, meu velho. Um abraço, Lidiane, um abraço a todo mundo e vamos para a próxima. É isso aí, meu velho. Eu agradeço demais a participação de vocês aí e eu espero conversar com vocês em novas oportunidades, principalmente o Wesley aí, que é um grande amigo. O Fábio é da casa, eu não vou falar isso para Fábio. O Fábio é da casa, ele não participa porque é safado. Diga logo que é amor roxo, vocês dois. Não participo porque é safado, não, pô. A hora que ele vai fazer. Aqui vai dar 1h da manhã já, pô. Te vira, meu amigo. Você tá no futuro. Eu não foi por minha culpa, tá? Eu perguntei, tô de quarentena, livre, sou home office, tô aqui. Foi o Washington que fez isso. Eu disse assim para o Washington, eu vou me atrasar 10 minutos. A galera, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Agradeço novamente a companhia de Lidiane. Então, vamos encerrando por aqui. Vocês acompanham o Papo Corrida em todos os agregadores de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer, Spotify. O que você quiser aí, você vai encontrar a gente. É só buscar lá pro Papo Corrida. Todos os episódios, sempre às quartas-feiras. E você pode conferir este episódio e todos os outros quando quiser e como puder, meu velho. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Valeu! Olha, faltou o cheiro. Um cheiro. Era um cheiro.